Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Eu sou a Patrícia da Ninoca e hoje trago-vos a aula da Necessaire Vivi. É uma Necessaire de caixa de leite, mas que tem um diferencial que é este bolso arredondado. Um bolso que ensina-nos a técnica, ensino-vos a fazer depois em outras peças aqui no decorrer do vídeo. Por isso, gostei muito de trazer esta aula aqui para o YouTube para vocês. Este bolsinho é um bolsinho meia-lua. Ele depois de aberto fica desta forma, bem lindo. E ele é todo amplo aqui na parte de dentro. Eu pus simples, sem bolsos, mas se vocês quiserem colocar bolsos de um lado e do outro, podem colocar, porque é uma necessaire bem grande e é uma necessaire que vocês depois podem fazer para qualquer tema que vocês tenham no vosso ateliê. Tanto para maternidade, infantil, para adolescente, para senhora, para senhor. É só mudarem as vossas estampas que vão ter para a vossa coleção. Também deixei lá no grupo da Costura com a Ninoca, que é um grupo gratuito, os PDFs para vocês poderem fazer estas peças com os materiais que tiverem em casa. Ou se não, quiserem usar as nossas telas, que é só cortarem e fazerem a peça, podem ver no nosso site em www.ninoca.pt. Espero que gostem e venham para a aula comigo. Então, vamos começar pelos materiais. Eu acabo por mostrar já que eu coloquei lá no grupo da Costura com a Ninoca. Para quem não pertence ao grupo, ele é gratuito, é um grupo que está no Facebook. E eu já coloquei os PDFs das medidas da Necessaire Vivi, que vocês vão precisar de materiais, do exterior, do forro, de TNTs, de fecho, cursores, viés, ou seja, tem aqui tudo discriminado o que precisam. E também tem lá o molde para o bolso exterior, se quiserem por imprimir. Tem um quadradinho dos 3 cm para vocês imprimirem e confirmarem se têm 3 cm. Se tiverem os 3 cm, a medida do bolso sai certo de impressão. E agora vou-vos dizer o material que vamos utilizar. Então, para a parte do forro não, desculpem, do bolso, vão precisar uma vez o molde que eu vos mostrei em papel. O material que eu estou a utilizar, o exterior, estou a utilizar em napa e não coloquei no bolso qualquer estrutura. O forro, vocês vão precisar um bocadinho maior e estou a utilizar a tela impermeável ou o bagum impresso a combinar com a nossa pecinha do exterior. Depois vamos precisar de 2 espelhos da parte de cima e 2 espelhos da parte de baixo. Na parte de cima e na parte de baixo eu utilizei a TNT 100 para dar a estrutura, acho que é o suficiente. Se quiserem usar o TNT 50 para ficar ainda mais rígido, podem fazer. Então eu vou precisar 2 vezes o espelho de cima, no exterior, em napa, e 2 vezes nas medidas da parte de baixo. Eu já coloquei aqui também a caixinha de leite, que é de 6 cm, que também está lá descrito no PDF, e também estruturei com TNT nos espelhos de baixo. Depois também deixo-vos lá no PDF a medida do forro, que vão precisar 2 vezes, que é para o nosso corpo da Necessaire. Vamos precisar de 2 tamanhos de fechos, também deixei lá, e estou a usar o fecho de malha 3 marfim. Vão precisar de 3 cursores, os cursores também, claro, malha 3, para combinar com o fecho. Estou a usar a argola vazada dourada e, por fim, para finalizar a nossa peça, vou usar viés gorgurão para o acabamento. Todo o material que eu estou a utilizar, vocês têm acesso depois no nosso site em www.ninoca.pt. Vamos então agora para o passo a passo. Então, eu vou começar pelo meu bolso. Na parte exterior, onde está o molde, vamos colocar o nosso fecho que tem a medida mais comprida e vocês vão juntar direito da cremalheira do nosso fecho com direito do nosso sintético. Deixam sempre um espaço para colocar o cursor, por isso é que dou sempre a medida um bocadinho maior, e vamos fazer nesta parte arredondada a colocação do fecho. Aqui eu vou fazer só uma costura à beirinha. Agora, feita a costura então à beirinha, vamos pegar no nosso forro. Se for mais fácil para vocês, podem agora destacar o fecho, esta parte, para não ficar tão grosso.
E vamos juntar agora direito do nosso forro com direito do nosso sintético. E vamos virar para o lado sintético, que é onde está o nosso molde. E vamos fazer agora uma costura pé de máquina aqui na zona onde costuramos o fecho. Tenham só atenção, como isto é uma parte arredondada, consoante vocês estão a costurar, vão dando um jeitinho aqui com o dedo para não ficar nenhuma prega no fecho, está bem? Pronto, feita então a costura pé de máquina, agora vou cortar com uma tesoura de zigue-zague aqui a toda a volta a minha zona do forro onde eu costurei o fecho, para ser mais fácil quando virarmos para o lado direito, como isto é tudo arredondado, é mais fácil virar e não agregar tanta camada. Ou então, se não tiverem uma tesoura destas, podem sempre usar depois uns piquezinhos com a tesoura aqui nas partes arredondadas, para ficar mais perfeito depois a parte da frente da nossa peça. Fica então assim desta forma e agora nesta parte de baixo vamos virar para o lado direito. Vocês, para ficar o mais arredondado possível, vocês vão dando assim um jeitinho com os dedos e ele vai arredondando a parte da nossa curva. E agora o que é que vamos fazer? Vamos fazer uma costura à beirinha nesta parte aqui, onde costuramos o fecho, e depois aproveito e faço também aqui na parte de baixo e corto este excesso de forro que ficou a mais. Claro, quando vocês estão aqui a costurar a beirinha, vocês vão dando ao mesmo jeitinho aqui, se fica algum biquinho, vou dando um jeitinho com o dedo para ficar arredondado. Agora vou cortar este excesso de forro, mas sem cortar a zona do fecho, porque ainda não colocámos o cursor. E pronto, fica assim então o nosso bolsinho, já com o fecho e o forro colocado. E agora vamos colocar na parte de frente da nossa necessaire. Para quem compra as nossas telas, algumas das telas vão ter a parte da frente simples e outra parte com um desenho. A que tiver o desenho vai ser a parte das costas, porque o bolso vai tapar o desenho, ou seja, o bolso vai ficar aqui depois com um desenho e as costas com outro, tá bem? Podem ir lisos, ou se tiver o desenho já sabem que a parte lisa sem o desenho é a nossa parte da frente. E como veem, já está aqui riscado o nosso molde, que é este aqui na parte de cima, até antes de costurarem. Se quiserem aproveitar esta tela, marcam o vosso molde, ou então, como eu deixei o PDF em papel, ficam em papel com o molde e depois vão utilizá-lo aqui. Para isso, como é que eu coloquei aqui o meu molde? Eu dobrei ao meio aqui, fiz um pequeno pique com a tesoura e utilizei este molde antes de costurar também. Ou então na folha que utilizarem com o molde, fazem um pique e colocam aqui direitinho. Pique com pique, para ficar bem centrado. E depois passam com uma caneta que consigam eliminar a tinta, tá bem? À volta, para ficar o nosso molde. Depois, vem um risco, mais ou menos 1 centímetro para baixo, ok? E eu até fiz a olho, ou seja, tenho a minha linha de molde, e eu a olho fiz a 1 centímetro para baixo o molde mais pequeno. Para quê? Que é esta linha que nós vamos utilizar para costurar a outra parte do fecho. Por isso é que convém sempre uma caneta que consigam eliminar, porque a do molde vai ficar à vista e depois temos que tirar a tinta desta caneta. Então, agora com a outra parte do fecho, o que é que vamos fazer? Vamos colocar aqui na linha menor. Vamos pegar na parte cremalheira saliente virada para o sintético, virada para fora, e vamos seguir a nossa linha, tá bem?
a linha de dentro com a parte do nosso fecho. Vou juntar aqui, direito com direito, e vou fazer uma costura à beirinha, acompanhar a minha curva toda até aqui ao final, tá bem? Esta parte eu não faço costura pé de máquina, eu faço um bocadinho menor à costura pé de máquina, quase uma costura à beirinha. Vai ficar então assim, desta forma, como veem, a seguir eu já vou eliminar esta tinta do nosso molde. Ele foi na parte menor e ficou assim perfeitinho. E agora o que é que vamos fazer? Como eu tinha dito, eu tinha achado o meio, tanto aqui como aqui. Eu vou pôr as molinhas para ficar bem centrado o nosso bolso. E para isso, a ajuda das molas é bom para nós termos o nosso bolso bem centradinho. Desta forma. E agora é só colocar os cursores. Vou colocar um cursor deste lado e um cursor deste e juntar aqui ao meio. Para colocar o cursor, já sabem, eu corto sempre de um lado a cremalheira. Eu não vou estar agora a mostrar muito porque há várias aulas eu explicar como é que se coloca os cursores. Eu só corto a parte saliente da cremalheira de um dos lados, encaixo a parte que é arredondada. Ok? A parte arredondada do nosso cursor eu encaixo aqui no nosso fecho. Primeiro na parte que não cortei e quando estiver próximo da parte que eu cortei a cremalheira, encaixo. E depois é só puxar. Vou fazer isto deste lado e agora vou colocar o outro cursor. E pronto. Cursores colocados. Já estão aqui centrados e ficou aqui direitinho o nosso bolso. Por isso aqui as molas dão muito jeito para que o bolso fique bem certinho. E agora vou só aproveitar fazer aqui uma costura à beirinha para prender aqui o nosso bolso na parte de baixo. Vou cortar o excesso de fecho e já fica aqui esta parte preparada. Só falta nós colocarmos a parte de baixo para o nosso espelho ficar pronto. Agora vou pegar aqui na parte de baixo do meu espelho, a parte que é reta, e vamos encaixar aqui no nosso espelho na parte de baixo também e fazer uma costura pé de máquina. Agora a parte que fica da costura vai ficar para baixo. Empurro só o meu espelho, mas a costura mantendo na parte de baixo. Para quê? Porque agora vou fazer aqui uma costura à beirinha para assentar este espelho. Porque se eu não fazer esta costura, ele vai levantar e não vai ficar muito bonito. Se vocês fizerem esta costura à beirinha, o vosso espelho vai ficar assim direitinho. E pronto, fica assim então o nosso espelho, como veem fica assentado para baixo. Adorei este formato de bolso, ou seja, eu aqui trago-vos o bolso, mas vocês podem adaptar em qualquer peça, numa mochila, numa mala de senhora, numa mala de tiracolo, no tipo necessaire, nos dois, no que pretenderem. É um bolso que adapta-se bem em qualquer peça, que é fácil de fazer e muito simples também, ou seja, sabem sempre, fazem a medida que pretenderem do bolso arredondado e quando forem para costurar na vossa tela, reduzem sempre 1 centímetro menor, que assim vocês encaixam perfeitamente no vosso espelho. Agora vou pegar na minha parte de trás da minha peça e vou só também colocar a parte de baixo como eu coloquei desta parte, ou seja, direito com direito, nas nossas duas partes de baixo e vamos fazer costura pé de máquina, viro e assento a costura para ficar o espelho igual ao da frente e já vos venho mostrar. E pronto, os nossos dois espelhos estão prontinhos, tanto o das costas como o da frente. Agora pegam num qualquer e na parte de cima do vosso necessaire, do vosso espelho, vão pegar então na outra parte do fecho e vamos então fazer uma costura à beirinha. Da mesma forma,
a parte saliente virada para baixo do sintético. Já sabem, corte sempre um bocadinho maior o feixe para colocar o cursor e vamos fazer agora uma costura à beirinha. Agora vou pegar no meu forro e vou juntar direito com direito, alinhando sempre aqui na zona do fecho, e vamos fazer agora uma costura pé de máquina. Vamos virar para o lado direito, empurramos o forro para trás, esticamos bem por causa depois, quando passarmos o nosso cursor, não embater aqui na parte do forro. E vamos fazer agora uma costura à beirinha aqui, então para prender o forro ao nosso sintético. Consoante estão a costurar, vão sempre esticando aqui o forro para ele ficar o mais esticado possível na parte de trás. Cortam sempre as vossas linhas, não se esqueçam de ter sempre o trabalho limpo. E agora vamos pegar na parte das costas do nosso espelho, também na parte de cima. Vamos alinhar aqui nesta parte do fecho e na lateral da nossa napa, está bem? Que é para ficar certinho. E vamos fazer novamente uma costura à beirinha. Agora vou pegar na outra parte do forro, agora forro com forro, alinhamos também aqui na zona do fecho onde foi feita a costura do outro espelho e vamos então fazer outra vez uma costura pé de máquina. Depois vou virar para o lado direito e vou rebater a costura como eu fiz neste espelho aqui. Já fiz então os dois espelhos, já rebati aqui também nesta costura. Agora vou aproveitar e vou fazer a colocação primeiro do nosso cursor. Na colocação do nosso cursor, vocês já sabem, regra geral, é do lado direito, ou seja, eu tenho aqui uma parte da frente, então eu vou colocar o cursor aqui do lado direito, da mesma forma que colocámos o nosso bolso, ou seja, corto só a cremalheira um dos lados e vamos encaixar o nosso cursor até meio. Como é agora, só vou colocar um cursor, ele vai diretamente para o meio da nossa peça. Pronto, desta forma assim. E agora, assim, vou fazer uma costura à beirinha toda à volta, incluindo a nossa caixinha de leite. Vou fazer toda a costura, para quê? Para prender o nosso forro ao nosso sintético. E depois vou cortar este excesso de forro que ficou a mais. Já cortei então o excesso de forro, aproveitei que cortei o excesso também de fecho. Já está prontinha a nossa peça e já está quase também finalizada. Agora vamos virar direito com direito, sintético com sintético. Vamos agora prender com molinhas aqui na parte do fundo e das laterais e vamos fazer uma costura pé de máquina tanto nesta lateral como no fundo. Só não costuramos a parte ainda das caixas de leite. Vou então fazer as costuras. Aproveitem cada costura que eu faço. Depois de fazer, vou colocar o viés. Eu aqui não vou fazer a dobra, porque eu depois vou queimar a ponta do viés para ele não se desfiar. Estou aqui só a endireitar. Até posso, antes de costurar a parte de cima, queimar a pontinha para não se desfiar. E vamos só encaixar aqui na nossa peça, ok? O bom dos viés gorgurão ou do boneão é que tem o vinco ao meio, é só dobrar. E vou fazer agora aqui a costura pé de máquina, à beirinha, claro, para
tapar aqui o nosso viés. Não se esqueçam de cortar todas as linhas para ficar o acabamento bonito. E ele vai ficar então assim desta forma, ou seja, vocês a costurar de um lado, vai costurar já os dois lados e fica já o acabamento feito. Vou fazer este processo também aqui na parte do fundo e nesta lateral também. Prontinho, já está então as laterais e o fundo costurado e com viés colocado. Agora vamos só abrir as nossas caixas de leite. Para abrir aqui as caixas de leite, eu acho que é mais fácil abrimos aqui o cursor na parte de cima. Que facilita-nos aqui a vida, podemos pôr a mão e empurrar a nossa caixinha de leite. E agora o que é que vocês vão fazer? Como isto tem camadas e o nosso viés também, vocês viram o viés, primeiro juntam costura com costura e viram o viés para um lado, o viés para o outro. E vão fazer costura pé de máquina, colocação de viés, como eu fiz aqui. Vão fazer este processo nesta caixa de leite e na outra caixa de leite igual, tá bem? A mesma forma. Juntam. Dobram uma costura para cada lado e agora é só costurar e colocar o viés da mesma forma que fizeram os outros lados. Colocado então o viés na nossa caixinha de leite, vou fazer então agora a outra caixa de leite da mesma forma que esta, vou virar para o lado direito e vou-vos mostrar já a peça pronta. E pronto, fica então assim a nossa necessaire, com o bolsinho arredondado. Já eliminei a tinta que estava aqui com um paninho úmido. Como veem, sai tudo, por isso convém mesmo usarem uma caneta ou um lápis que depois consiga eliminar a tinta dele. E a parte de trás da nossa peça também ficou uma graça, assim com um estampado também para ficar tão bonita à frente como na parte de trás. Espero que tenham gostado. Se gostaram, não se esqueçam de pôr aquele gosto, de comentar muito, de se inscreverem aqui no canal e ativarem o sininho, porque a partir de agora nós vamos todas as terças, quintas e sábados colocar aqui aulas no YouTube. Essas aulas são as aulas que nós tínhamos antigas que fizemos em Facebook, umas até já foram eliminadas pelo Facebook, então vamos colocar todas aqui no YouTube. Incluindo as aulas que vamos fazer sempre às quintas-feiras no Facebook. Convido-vos às quintas-feiras às 8 horas da noite, horário de Portugal, a irem lá nos visitar na página oficial da Ninoca. No Facebook fazemos os diretos e depois eu vou editar e gravar aulas para pôr também no YouTube para vocês terem dos dois lados as aulas gravadas. Espero que tenham gostado e até à próxima!